Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa sexta-feira, no primeiro dia de maio. Estamos iniciando mais um mês, nesse mês de 2026. E para começar no feriado, né, já que choveu, hoje o REC aproveitou também para tirar uma folguinha, né? Tirou uma folguinha, não sei se ele foi para a praia, se foi resolver alguns negócios. Mas hoje, mais uma vez, é comigo, Lucas Longaray, te faço companhia até às 7h30 para a gente falar muito sobre o futebol. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, porque tem rodada no final de semana. Vamos aproveitar já, Carioca. Põe aí no telão para nós, por favor, a rodada do final de semana, que a gente vai ter Grêmio jogando amanhã. Grêmio joga amanhã contra o Atlético Paranaense, uma partida muito difícil. Inclusive, eu já quero fazer uma primeira pergunta para o Alan e para o Daniel daqui a pouco em relação a essa partida. E domingo, o Internacional pega o Fluminense, que teve ontem uma entrevista do Zubeldia, vocês viram? Entrevista do Zubeldia rebatendo o repórter. Começou a brigar com o repórter por conta do mau rendimento. O Zubeldia também já não está tão bem lá no Fluminense. Bom, começando pelo lado do Grêmio, então, Alan e Daniel Caselani, Murico e também Alan Uruguaio, fazem parte hoje da nossa bancada aqui no Cadeira. Eu quero perguntar para vocês, gremistas, primeiro, a questão de como que o Grêmio vai ganhar, ou se vocês acham que ele vai ganhar no final de semana. Se o Grêmio não tem o seu melhor zagueiro, que é o Vieri, se não tem o melhor volante, que é o Arthur, não tem o melhor atacante, que é o Carlos Vinícius. Vocês acham que essa partida do final de semana tem alguma possibilidade do Grêmio arrancar um pontinho fora de casa? Eu acho que sim, né, Lucas? Até porque acho que 2 anos atrás a gente conseguiu ganhar do Atlético Paranaense lá com um time misto, né? Acho que o gol do Cuiabano. Gol do Cuiabano de ponta esquerda. Então, assim, temos chance. Acho que o fato de nós termos esses desfalques talvez abra a possibilidade para que o nosso treinador mude o esquema, né? O esquema dentro de casa ele vem dando certo, o Grêmio vem buscando os resultados dentro de casa, mas fora de casa já acho que toda a torcida concorda que o esquema não vem tendo buscando, não vem conseguindo buscar os pontos, nem a vitória, pontos, a última vitória foi contra o Guarani de Bagé, né? Então, assim, talvez abra a possibilidade amanhã para pensar num 4-4-2, daqui a pouco deixando o Mac ali de meio um pouco mais solto. Tá, né? Mas o Luiz Castro, ele mudou o esquema agora, né? Tu já aprovaria uma nova mudança ele mudou, tu diz no último jogo? O meio campo foi alterado, não, né? Não, mas ele mudou os nomes, mas o Mac jogou de ponta esquerda. E o William jogou de meia. O esquema, teoricamente, foi o mesmo, no meu entendimento. Sim. Né? E aí, é uma crítica que eu faço ao último jogo, né? O melhor jogador do Grêmio no último domingo tinha sido o Gabriel Mac, na meia. E aí, no primeiro jogo, 3 dias depois, ele colocou o Mac jogando mais pela esquerda e deixou o meio campo pro William. E a gente já viu que não funciona. Talvez com uma sequência e tal, mas a gente não tem esse tempo, né? A gente precisava da vitória lá na quarta-feira. Mas assim, respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que a gente tem possibilidade, sim, a gente precisa enxergar melhor essa forma de jogar fora de casa para conseguir buscar os 3 pontos. O que tu acha, Alan, dessa partida de amanhã? Fala, Lucas. Boa noite. Boa noite aos amigos. Murico, grande Murico. Acompanho bastante. Eu sigo alguns colorados. Tu fica bravo com ele ou não? Cara, eu fico. Ele, o Martins. Eu tenho uns caras que eu acompanho. O Ale também acompanho. Sabe? O Nando, que eu faço o programa. Tem uma galera dos colorados que incomoda. Então a gente tem que estar, entendeu? Ali. Mas, cara, eu tô preocupado. Tu vê que hoje, nem na minha camiseta eu vim. Cara, eu tô preocupado com o time do Grêmio. E eu acho que talvez amanhã seja o último jogo do Luiz Castro. Eu não vejo o Luiz Castro... Sério mesmo? Eu não vejo o Luiz Castro melhorando esse time. O futebol do Grêmio é inexpressível, cara. Vamos lá. Tu falou, o Grêmio não ganha fora de casa desde janeiro, 20 e pouco de janeiro. Isso. O Grêmio, as vitórias, as últimas, antes desse aí, as vitórias que teve foi uma em dezembro e uma em setembro fora de casa. Ok, não era o Luiz Castro, beleza. Vamos, Luiz Castro, 5 meses de trabalho. Tu não vê nenhuma melhora. O time do Grêmio não joga futebol, o time do Grêmio não joga nada. O time do Grêmio, a única coisa boa que o Luiz Castro foi colocar o Gustavo Martins, Vieri. Aproveitar um pouco da base, né? Exatamente, entendeu? Subir o Pedro Gabriel, subiu o Mec. Mas, cara, vamos lá. O Grêmio gastou 120 milhões
em um ano que supostamente é de transição, e aí tu gasta 120 milhões, aí o TT não está rendendo, o meio campo, o Arthur não vai ficar. Eu falei ontem, eu acho que o Arthur se despediu do Grêmio. Porque ele pode não voltar a tempo, né? Antes da Copa, e aí depois termina o contrato, já era, né? Estou errado. Então, provavelmente nós não vamos mais ver o Arthur. Mas e aí, até dentro disso, o Grêmio pagou o valor que a Juventus deve pedir ali, cerca de 8, 10 milhões, para o Nardoni. Mas pagou para o TT. Também tem isso. Para dois, né? E isso que, com uma direção que foi eleita a princípio, dizendo que ia cortar os gastos, né, administrar. E foram 100 milhões investidos, e é muito dinheiro para quem a princípio não tem dinheiro. E vamos lá, o time titular, ele não consegue jogar futebol dentro e fora de casa. Porque vitória dentro de casa, ok. Contra o Remo, ali, sofrendo. Empatou contra o Remo. Não, contra o Remo a gente quase perdeu. Né? Isso, empatou. O Riestra ganha 1-0 aos 87. Sofrido. Quem mais? Confiança, né? Com confiança, 2-0, com um a mais. Aquela coisa toda, né? Que os colorados gostam. Né? Mas, cara, então o futebol não aparece, não tem. E se tu me falar amanhã, eu sinceramente amanhã acho que o Grêmio não ganha. Porque o Grêmio está... A tendência é essa. O Atlético Paranaense tem... É terceiro colocado. Tem 18, de 21 pontos em casa, tem 18. Então a tendência é essa. Coisa, né? Mas assim, uma hora o Grêmio vai ganhar. Né? Eu concordo que o Grêmio vem desempenhando pouco. Né? Isso é latente. Não precisa enxergar muito de futebol para isso. Né? Mas, assim, eu ainda acho que é início de trabalho, tá? Eu ainda acho que a gente tem que dar... Porque a gente fica parecendo que é pouco. A gente botou 3, 4 meninos para jogar. Cara, ninguém fazia isso. Concordo. Ninguém fazia isso. Concordo. E eu pergunto a vocês, qual treinador do Brasil colocaria Kahneman? E eu não estou falando mal do Kahneman porque todo gremista ama o Kahneman, né? Mas quem colocaria Kahneman, pela história dele toda, o Balbuena... Mas tu sabe que colocar o Kahneman no banco de reserva é a coisa mais fácil. O Marcos Rocha, não, porque ele é um bom profissional. Porque é gremista, mas eu estou falando de todo o contexto, tem outros jogadores também, né? Então, assim, eu concordo que o Grêmio vem jogando pouco, mas eu prefiro ainda olhar o lado positivo, que para mim ainda ele está acima do negativo. Agora, resultado é o que define. Ok, e eu te faço uma pergunta. É o começo de um trabalho. Para mim não é mais começo de um trabalho, já são 5 meses, porque o Campeonato Brasileiro começou 8 de janeiro. Sim. Não começou em março. 5 meses de trabalho. Beleza. A ideia é criar um futuro, criar uma ideia diferente de como as coisas vão funcionar no Grêmio, profissionalizar o projeto, tudo aquilo, ok. Não gastasse 120 milhões, gastasse 50, entendeu? Não, isso eu concordo. Ok? Aí tu não teria afundado mais as contas do time. E uma outra coisa, ele precisa de resultados. Claro. Porque nós estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento. Isso é indiscutível. Entende? E todo esse projeto, se tu cair para a segunda divisão, não serve para nada. Isso é fato. Então, o Grêmio precisa urgentemente vencer. E para vencer precisa de resultado. E ninguém me convence de que, nomes por nomes, tanto o time do Internacional como o time do Grêmio sejam menos time que o Curitiba, sejam menos time que... O futebol do Grêmio, hoje em dia, lamentavelmente, ele se equipara a esses pequenos times. A gente não pode dizer mais, é o Grêmio de pentacampeão da Copa do Brasil, blá. Velho, acabou. A nossa briga hoje é sul-americana, é lamentável. É triste, eu como uruguaio, gremista, 24 anos, torcedor do Grêmio, é lamentável o que fizeram com o Grêmio. Apequenaram tanto o Grêmio, e eu vou falar do Internacional também, que é triste de ver. A gente não briga mais pelas 10 primeiras colocações do brasileiro. Um abraço aí pro Joel Santana, Daniel. Tá acompanhando o Joel Machado, pro Joel Santana. Hoje eu vi uma matéria do Joel Santana lá na Copa da África e lembrei dele. Joel Machado tá acompanhando a gente aí, conselheiro do Grêmio. Então um abraço aí para ele. E aí, Murilo, como é que você tem visto esse momento? Sabe o que eu estava pensando agora?
que se dizia muito no fim do ano passado que o Inter ia brigar na parte de baixo da tabela e o Grêmio, com esse time que estava montando, ia disparar. O Grêmio foi lá, Murico, gastou 100 milhões e hoje está a 2 pontos de diferença do Inter só, né? Sobre o jogo amanhã, né? 8 horas já tô fazendo a pipoquinha já, porque vai ser diversão, né? Vai ser assim, ó. Eu acho que vai ser sofrido pro Grêmio também. Ele acha que domingo vai passar Não, mas assim, vamos lá. Vamos falar primeiro do Grêmio, depois aí a gente pode falar do Inter. Primeiro vai sofrimento alheio. Não, vai ser sofrimento, óbvio. Mas assim, não é porque eu vou sofrer que eu não posso me divertir um pouco com vocês também. Perfeito. Eu acho assim, ó, principalmente pelos desfalques, né? Não vai jogar o Carlos Vinícius, a Muso, quem mais Vieri, o Arthur, o Luiz Castro também não vai estar. Então, já é difícil com o Atlético Paranaense, que normalmente é o principal mandante do Campeonato Brasileiro. Acho que talvez só perde ali pro Palmeiras e Flamengo. E olhe lá. Não vou. Não, acho que é o melhor hoje. Eu acho que quase sempre que tá na Série A é os melhores mandantes, assim. Mas concordo com tudo que o Alan falou, até é um prazer ouvir ele falar, né, sobre esse momento do Grêmio ali. Mas sobre o momento da dupla, sim, mas eu acho que assim, eu discordo um pouco do Alan numa coisa, que eu acho que a gente superestima os jogadores aqui. A gente superestima os jogadores de Inter e Grêmio. Eu realmente não sei se o elenco do Atlético Paranaense e do Curitiba são inferiores ao nosso. Eu acho que a gente está superestimando, a gente pega ali, mas quem é que joga? Daí tu olha lá, é o Monsalve. Cara, quem é Monsalve, cara? Entendeu? Quem é esse jogador? A gente vai perguntar, mas ali o Inter tá bem ali, quem é que tá jogando bem? Vidagra. Tá, mas jogador, qual o tamanho? Se tivesse no Flamengo e no Palmeiras seria titular. Isso. Se tivesse no Fluminense seria titular. Eu acho que daqui a pouco a gente está superestimando, botando os caras lá em cima, os caras não são tudo isso. Até porque, se a gente for ver isso na métrica financeira, por exemplo, o Inter ano passado contratou Alan Rodrigues, 4 milhões de euros. Vai resolver. Ou dólares. Vai resolver, precisa jogar a Copa do Brasil logo, tem que se inscrever ele. Não jogou nada, pouco. Aí o Grêmio, o investimento alto no Nardoni e no TT. 8 e 6, que para nós aqui 8 milhões de euros é loucura, né? E para os caras não é nada. E aí onde te preocupa, né? Porque o Grêmio fala agora que supostamente se aparecer, que é uma outra coisa que me preocupa, agora nós vamos ter uma parada muito longa e nós vamos ter uma Copa do Mundo e a melhor janela do futebol europeu. Então, com certeza vão vir em cima do Vieri, do Meg, desses caras. Não é que vão vir. Já estão. A gente precisa que venham. Essa é a situação. Eu não concordo com isso. Não, tudo bem. É difícil. Não, mas precisa para sobreviver, eu a acho. questão, aí assim... Assim como aonde, né? Eu também não queria vender, aonde? mas aí também... Assim como mas aí entra o que eu falo. Se não hubiese gastado 120 milhões, não precisava. Não, tudo bem. Eu acho que, não precisa, que a gente não precisava ter trazido 2 volantes. Mas tá feito já, né? Sim. Tá feito e... Assim, o jogador que veio do Racing, ele tinha um certo cartaz. O Nardoni. Né? Tanto que a gente viu na despedida dele. O TT, a gente tinha... Eu não acompanho tanto futebol europeu, mas o que se falava aqui pela imprensa... Né, que ele era um jogador que tinha sucesso lá nos times que passou e tal. O TT venceu o Real Madrid fazendo 2 gols lá assim, no Bernabéu. Eu vou falar de novo do tempo. No ano passado, a gente tem que voltar, e aí falo da imprensa também, o Amuzu estava sendo mandado embora. É verdade. Tá? O Vieri, aí não é culpa da torcida, porque ele quase não jogava, o Vieri, até o início do ano, tá certo que colocavam ele sempre de lateral esquerdo. Queriam mandar ele pro Guarani de Bagé. Então assim, o jogador ele tem um certo tempo até que ele se adapte e tal. Agora, claro, 8 milhões, 6 milhões são valores que realmente ficam para nossa realidade. E aí eu digo, né, ontem, já que tu falou do Grêmio, eu vou falar do Inter também. Eu dei uma lida no parecer ali do Conselho Fiscal do Inter, né, sobre a apreciação de contas do ano. E aí, lá pelas tantas, o Conselho Fiscal do Inter coloca lá que não vê sinais de insolvência. Vale para o Inter e vale para o Grêmio. Não enxergam insolvência porque é um clube de futebol. Porque se fosse uma empresa, os dois já teriam quebrado. Os dois. Sim. E aí eu concordo contigo. A gente só vai voltar a fazer frente com os clubes do centro do país no momento que a gente parar, analisar o que nós temos aqui. Porque assim, a gente não está ganhando nada mesmo. Exatamente. A gente está trazendo, a gente está gastando e a gente não está ganhando. Então, a gente tem que sentar, analisar o que nós temos, olhar para dentro e a gente tem que passar 2, 3 anos, 4 anos olhando para a base, projeto, né? com um projeto para que a gente possa voltar a fazer frente. Se a gente ficar nessa de antecipar a receita de 2 anos para frente, a bola de vender neve, o direito de TV aí,
chegou a discutir isso no Grêmio há 2 meses atrás. Vender os direitos de TV por 50 anos, 10%. Cara, nós não vamos sair nunca desse buraco. Né? Então, assim, é aí que chega. Eu jamais vou ficar feliz de ter que torcer para o Grêmio vender um menino no meio do ano, mas a gente não tem saída. Mas é sobre que já está acontecendo isso, sabe por quê? Acontecendo isso de olhar para frente, pensar não dá para competir, porque o Inter se iludiu ano passado. Dá para competir com o Flamengo. A gente foi a 3 jogos seguidos contra o Flamengo, tomamos 3 rodas do Flamengo. E eu acho que o Grêmio vai cair nessa realidade esse ano também. Cara, vamos parar de tentar fazer contratações nível 8 milhões, 10 milhões. Vamos tentar fazer um time para não cair por um tempo, para a gente conseguir equilibrar e daqui a uns 5 anos, quem sabe, competir. Para competir, não para bater os caras, para tentar competir. Não, porque, cara, se o Inter e Grêmio agora, que todo mundo fala, vem SAF, não sei o que, daí, imagina, tá? Vou dar um exemplo bem nada a ver. Mas, vamos botar 1 bilhão. Cara, o Flamengo vai fazer 5. Entendeu? Eles vão se organizar para fazer o triplo. Então eles vão. Não, mas 1 bilhão o Flamengo arrecada 2. Então, o Fluminense agora, anunciou ontem que bateu o faturamento de 1 bilhão pela primeira vez. Imagina. Fluminense. Após o Mundial. Se o Inter tivesse ido pro Mundial. Mas Flamengo e Palmeiras, assim, que nem a gente pensa, por que o Palmeiras não pegou o TT? Pegou o John Arias, tinha certeza que era um baita no jogador. Porque tem mais dinheiro, né? Pra investir. O John Arias, tu tem certeza, cara. Tu vai botar em qualquer time hoje, ele vai continuar sendo um dos melhores jogadores do Brasil. Mas quando o teu time está organizado, porque vamos lá, aqui, quando tu faz esses investimentos, aquele investimento, obrigatoriamente, ele tem que dar certo. Porque tu não tem o plano B. Agora tu pega o Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras erra também. Sim. O Paulinho tá 2 anos lá no Palmeiras ganhando 1,5 milhão, 2, custou uma fortuna, foi acho que a maior transação do futebol brasileiro. O que passa é que não se nota, né? Porque eles acertam tanto, né? E ele jogou, em 1 ano e meio ele jogou uma ou 2 partidas lá no Mundial. Tu imagina se fosse no Grêmio ou no Inter. Mas no Palmeiras isso passa batido. Eles erram tão pouco que aí fica praticamente... E tá sempre disputando. Quando tá sempre lá disputando para ser campeão, a torcida não fica... É que o que me preocupa, sabe o que é? O Grêmio vende o Vieri. O Grêmio falou que não aceita menos de 20, tá? Vamos supor que vende 10. Se aparecer 10, eu não sei se... 10. Não tu chuta lá em 10. cima. Esse é um jogador muito acima da média. Esse vai ser vendido por 10. Ele é zagueiro nível Europa. Não, esse é um jogador que tu vê ele jogando no estádio, tu vê um jogador europeu jogando. Fisicamente. De nível... Vamos supor que vende 15 milhões, tá? 15 milhões dá quanto? Dá 80 milhões de reais. Isso, de euros, tu diz, né? De euros. 15 de euros. Né? Cara, é dinheiro que, se não for bem administrado, é a folha salarial de 3 meses do Grêmio. É isso aí. E aí, tu te desfaz de um jogador totalmente diferenciado, como tu está falando, que o Grêmio não tem, e vai demorar, talvez tenha o Luiz Eduardo, que é do mesmo nível, ou talvez melhor, mas esse que é o problema, e é isso aí onde me preocupa. Vendemos o Gabriel Meck, 20 milhões de euros, 30. Cara, e daqui de onde tu vai tirar um outro Gabriel Meck? Não é assim que tu faz. Então, eu sou da ideia de que tu precisa, primeiro, houvesse sido melhor montar um timezinho mais redondinho, mais encaixadinho, sabe? Pô, vamos brigar para ir para a Libertadores. Nossa meta é a Libertadores. Não, te entendo. Entende? Não, porque não vamos bater o Flamengo. Não vai. Pô, o Flamengo tá pensando em contratar um Nino. Vai pagar 80 milhões de euros. É bizarro. Entende? O Flamengo só com a camiseta tem praticamente o orçamento do Grêmio e do Inter. 400, 500 milhões por ano. Só vendendo publicidade. Isso vai logo adiante isso vai mudar, tá? Essa questão das bets aí já está começando a dar uma arrefecida e tal. Mas o Flamengo vai continuar. E assim, o que preocupa, tá? Hoje a gente fala de Flamengo e Palmeiras. Nós temos em condições o Flamengo vai ser sempre ali por questão de torcida. Mas nós temos em condições de igualar de ultrapassar o Palmeiras, o Corinthians, se organizar, o São Paulo tem mais torcida que o Palmeiras, o Vasco tem mais torcida que o Palmeiras. Só esses 3 aí bem organizados. Então hoje a gente fala de Flamengo e Palmeiras, mas a gente tem só os 2. Uma hora os 2 de Minas aí pode acontecer. Os 2 de Minas são bem parecidos, são parelhos com a dupla. Mas assim, a gente tem o Bahia. A gente tem que antecipar o movimento destes, porque esses daqui a pouco vão se organizar também. Eu acho que a gente tinha que pegar e se espelhar, né, nos times que estão se organizando, não nos times que estão ganhando, entendeu? Vamos se espelhar no Flamengo, que está contratando o Paquetá, no Palmeiras está contratando o João. Não tem como, né? Vamos se espelhar agora está o Fortaleza, está bravo porque eles estão na Série B, né? Mas vamos
podemos espelhar ali no Bahia, mas dá, ou até pelo no tamanho que era Mirassol da Fortaleza. vida, que fez um bom campeonato, mas vê o que eles estão fazendo, né? Mas vamos lá, a gente fala muito do Palmeiras. Que ano foi que o Zé Roberto fez aquele círculo com os jogadores e o Palmeiras tinha quase caído, ou tinha vindo do rebaixamento? 17, Faz 18, né? né? Zé Roberto Não, deve ser 17 por 14. aí. 14 bem antes, Que eles jogaram a Série B. Isso, Eles jogaram, quando- caíram em 2013. Cara, a gente tá falando de 10, 12 anos atrás, o Palmeiras estava jogando a Série B. Mas não foi num estalar de dedos que eles chegaram nessa situação. Teve trabalho, né? mas Teve um muito trabalho dinheiro do também. dirigente anterior, mas organizou. Sim, né? sim. Enquanto a gente não organizar, a gente não vai, E a gente não ainda, vai sair disso. eu usei o exemplo, né, do valor que a gente gasta e o valor que eles gastam. A gente gasta 4, 6, 8 milhões, é muita grana, para eles não tanto. Só que aí é o 8 ou 80, né? Nós, e Flamengo e Palmeiras, tem todo um restante de campeonato brasileiro que a gente não consegue, a gente só fica lá embaixo. Os dois só brigam lá embaixo na tabela. Então, tá, beleza. Esse argumento seria válido se a gente chegasse lá no Flamengo e Palmeiras, batesse, não conseguimos ganhar. Mas a gente não ganha de ninguém. A gente Quantos não... anos tu tem, Luca? 27. Quantos anos tu tem? 46. Vou fazer 31, 32. Cara, Tá me perdi. algum aqui da sala já imaginou ou passou pela cabeça, rapidamente assim, de ter um Grenal na segunda divisão? Caiu os dois no mesmo ano? Ainda não. Ou silêncio, ou Ainda não. silêncio, ou silêncio. Sou louco? Não é que dá? Vai me chamar de louco? Eu acho que as 3 próximas rodadas vai... Inclusive, É lamentável, entendeu? É Eu algo- acho que a gente está acostumando a jogar todos os anos o campeonato para não cair. Isso é muito ruim. E a uma hora A gente vai. teve ali 2023, que foi a questão do Soares ali, que a gente deu uma... Sim. Né, o Inter ali... acho Ele que ergueu foi- sozinho, o Grêmio. 2022 o foi... da Libertadores, que o Inter perdeu pro Fluminense foi 23. 24. Não, mas o Inter já foi vice-campeão que 2020 O Grêmio 23. e 2022. 23 também. É. Não, é que, cara, é Mas isso que quando preocupa, encaixa, né? entende? 23 o Grêmio vinha da Série B. E conseguiu encaixar um time que foi vice-campeão. Encaixou um cara, né? O time não jogava nada. O Soares, ele era o setor ofensivo inteiro. Né? O time não, Não, tinha o jogava Bitelo, nada. que era muito bom jogador também. O Grêmio Bitelo não era um ganhou o jogador Campeonato diferente. Brasileiro porque tinha que vender o Bitelo para pagar o Soteldo, Aí que por tá, exemplo. aí vende o Vitello. Para pagar o e aí Soteldo, para pagar o desencaixa. Camilo. Que era um cara que jogava, se aproximava. Eu vi o Doga 10 fazendo uma entrevista, cara, e ele fala do Soares, né? E ele diz, cara, eu não consigo entender os guris. Aí era Ferreirinha, Alisson, sei lá, cara. Eu pedi pro Carioca, põe primeiro do Grêmio aí, Carioca, por favor. Os próximos jogos, na verdade, né? Sequência. Se tiver. Porque, ó, eu tava conversando sobre vocês. Campeonato Brasileiro, tá? Próximo jogo, Grêmio e Atlético Paranaense, pedrada. Campeonato Brasileiro ainda, Grêmio e Flamengo, pedrada. O outro jogo na sequência, Grêmio e Bahia, fora de casa. Esses 3 jogos eu não sei se o Grêmio vai fazer ponto. E aí, se não fizer ponto, tá no Z4. Essa, hoje, é a realidade do Grêmio. Põe aí a do Inter Não, o também. Grêmio pode entrar, não sei, depois se tu conseguir a tabela... A tabela a gente tem, pode pôr pra nós aí também, Carioca. O Grêmio, se não ganhar no próximo jogo, corre risco de entrar na zona de rebaixamento. Ó, o Grêmio tem 16 pontos hoje. Tá 2 pontos acima do Santos, que é o Mas primeiro. muita Mas gente. tem que dar... É muita gente. Mas Mas e duas tem o rodadas... Santos que não vai ganhar, né? Mas Mas não- nós pega o Palmeiras... Eu no- pego o recorte das próximas 3 rodadas, Pô, vão as ser 3 cruciais rodadas. para Inter e Grêmio. Isso. O Inter também depois Põe a vai do Inter, passar. por favor, Carioca. Vai ser bem complicado também, porque tem jogo em casa, né? Em casa que tá difícil pra gente, não é fora, né? Então o Carioca já vai por aí pra Aí, nós, ó. Fluminense em casa, que é complicado. O Brasil de Pelotas já deve ser um time alternativo, Não, com né? Vai certeza. ser um... Mas não vai com titular? Não. É taça, cara. Não, deixa. Volta vai, olímpica? Não dá. Ah, Não o dá. Renato daria a volta olímpica aí. Não, o Renato Ué, não o foi na Archel última. também. O Renato não foi na última Recopa O- que teve. o ele Archel- foi. É verdade, não viajou, Não né? foi, Mas o Verdade. Argel disse que tinha que dar volta, né? Não disse? Mas se o Argel Ó, ficasse mais 2 anos no... É o único título do ano. Não, mas não tem problema, pode rifar esse ano. Minha preocupação com o Z4. Ó, Inter e Fluminense, jogo difícil em casa. Curitiba em casa. O que tu acha que pode ser Curitiba desse fora. jogo, Murico? Cara, eu vou porque o Inter tá... Eu vou na linha que o Inter tá indo bem fora, né? Uma derrota só e uma derrota que a gente... Se tu vê o jogo, não era, né? Pra perder que jogo com o Atlético Mineiro. Todos os outros jogos o Inter pontuou fora.
Então o Inter tá melhor. Meu problema, o meu medo é o Fluminense e o Vasco em casa, cara. Sem E bom brincadeira resultado, nenhuma. né? O resultado contra o Flamengo, um baita resultado. Tá mais tranquilo contra o Curitiba fora, então. Os dois. Cara, porque o Inter joga muito melhor fora, o Inter compete fora, o E o Inter não Curitiba compete em casa. tem Será tido que melhor é um- resultado fora do que em casa. Será que é um ambiente de pressão da torcida? Os eu acho caras que não estão é sentindo? isso. Eu acho que não é isso. É que, por exemplo, contra no Grenal contra o Mirassol, o Alan Patrick foi titular. Entendeu? Já mudou todo o esquema de jogo. Ah, sim. Porque o Inter tem que propor o jogo em casa. É isso aí. E fora, cara, dá pra ficar ali por um gol. Especulando. E aqui a gente não. Cara, como é que tu vai jogar aqui retrancado em casa contra o Mirassol? Dava. E dava pra ir melhor. A gente não conseguiu competir com o Mirassol. Mas eu acho que o Pesolano entendeu isso, né? Que esse time do Inter é reativo. Eu espero que ele vamos tenha ver agora contra o entendido. Fluminense. Todo mundo fala, vai. Mas a torcida, tu É, joga um jogo com tu- 20, 30 mil pessoas, tu jogar reativo em casa. Contra tu um não- time pequeno, Contra né? o Flamengo até vai, agora contra o Mirassol. Agora tu o não pessoal consegue. vai vir os reservas do Fluminense. Eu fiquei, cara, que viesse titular, pelo menos ninguém ia chiar se a gente estivesse tomando uma pressão e ganhasse de 1-0. Agora vai estar os reservas, quando vê, e a gente vai ter que impor o jogo em casa porque é reserva. Daí daqui a pouco vai dar tudo errado de novo. Sabe que uma coisa que tu falou agora, o que é jogar propositivo e o que é jogar reativo? Porque eu faço essa pergunta porque o que o Luiz Castro treina? O Pesolano é diferente, tá? Eu gosto mais do estilo... Eu gostaria de ter o Pesolano no Grêmio, porque eu acho que tu tem que enfrentar cada adversário de acordo com como cada adversário joga e do tamanho de cada adversário. O Luiz tem que Castro entender estabeleceu um padrão, né? O Ele padrão dele era a bola nos pontas, resolve a musa na moral. Isso. Só que dentro de casa, o Grêmio ele não ele pressiona, mas é uma pressão Não é constante assim. não, né? não é uma pressão que tenha resultado, porque tu tem 70, 80 de passe de bola, mas tu tem dois Falta infiltração, né? Tu tem Falta- dois falta chutes o- a gol, triangulação entendeu? ali falta. Então, para mim é improdutivo e de repente se eu estou enganado me corrija. O jogo do Grêmio é da ponta ao meio, do meio para a ponta, para o meio, Mas aí para outra passa muito ponta. por não ter o articulador, né? E aí falta, aí nós achamos o articulador, que supostamente é o Gabriel Meck, o cara abusado, e eu perguntei na zona mista para o Gabriel Meck, o Luiz Castro te deixa ser esse cara que eu vi jogar nas categorias de base? Sim. E ele é um cara driblador, é um cara que... E ele me disse que sim, ok. Agora nós temos esse cara, aí, pô, Gabriel Meck é o 10, contra o último jogo contra o Palestino, né? Pô, é um jogo para o guri deitar e rolar. É aquele jogo para ele criar confiança. Aí ele coloca na ponta esquerda. Pô, aí tu não entende mais nada. Quem arrumaria esse time do Grêmio ia ser o Renato. Ia botar todo mundo pra direita, o Amuso livre na esquerda e balão pra ele. Vai, te vira. Que nem que ele fazia com o Cebolinha, né? Eu quero o Cebolinha, né? Que ele fazia isso. Cara, era apavorante quando tinha aquele Cebolinha lá sozinho toda hora. Mas o recebendo Amuso faz a bola. mesma jogada que o Cebolinha. A mesma jogada. E ninguém conseguia marcar. Ele O puxa a namorado bola acho que tá bem também, né? Pelo menos é o que eu preciso. Tu precisa de um jogador naquele jogo contra o Riestra. Cara, O namorado. eu nunca tinha visto um time com uma retranca igual aquela ali na arena. Imagina o Era que um vai ser em Buenos Aires. negócio, o negócio é. Imagina o que vai ser em Buenos Aires. Talvez não, porque agora eles ganharam 2 partidas seguidas que eles não estavam acostumados. Eles estavam empatando tudo lá na eles pagam Argentina. na primeira, E agora né? eles ganharam do Independiente e ganharam Do City. Ganharam do City. Então talvez eles saiam um pouquinho, né? Mas é um jogo ruim lá. É um jogo ruim para ganhar. Lá Não, na e é um Argentina. jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo... É, na Por isso que Argentina eu não falo, tem jogo né? fácil. É um jogo complicado, porque o Grêmio está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O jogo para ganhar era esse do Palestino. E aí que tá, entendeu? Aí tu é eliminado Eliminado não, porque vai ficar segundo colocado, vamos supor. Aí tu fica segundo colocado em um grupo desse que, pelo amor de Deus, né, cara? É um grupo muito fraco, né? Aqueles times lá. Põe o provável Grêmio também pra gente dar uma olhada, Carioca. Nesse provável Grêmio que vai vir aí, que deve visitar lá o Atlético Paranaense. Cara, isso aqui não consigo entender. O Dodge e o Pérez junto, cara, não me entra na cabeça. Velho. Pois é. E aí, voltando na formatação antiga sem meia, né, Daniel? Essa formatação aí não tem o meia. Vai botar o Mac pela esquerda ou o William pela esquerda, que é o lugar que ele gosta de jogar. Mas é que aí a gente tem que ver quando começar o jogo, né? Porque se ele pode jogar com o Mac, jogar com 4 no meio, jogar só com o enamorado e o Bright White na frente, que o Bright White não é o centroavante igual o Carlos Vinícius, ele é o cara que abre nas pontas. Montar um losango no meio e 2 atacantes lá na frente. Porque daí eu acredito que seria o esquema mais correto, tá? Porque eu não vejo como jogar com 2 pontas lá. Esse time, pra mim, tá... Desculpa, tá, Lucas? Mas pra mim tá errado, tá? O namorado não vai jogar. O Gabriel Meck não vai jogar. Quem tu acha que joga? O Thiaguinho não vai jogar. Também acho que o Thiaguinho não joga.
porque ele já falou que o Atlético Paranaense é um time de imposição física, tá? Fisicamente eles são muito fortes. E Isso ele é não verdade. vai correr o risco de perder o Gabriel Meck, perder o namorado, ele não vai fazer isso. Então eu acho que de repente ele joga num 4-4-2 e, cara, é absurdo, mas o que eu vou falar. Vai entregar o jogo. Cara, sabe como é que eu jogaria? Eu jogaria num 4-4-2, eu avançaria o Pavão, colocaria o Marcos Rocha, tá? Pois é, isso aí é uma coisa que eu tava perguntando para uns amigos esses dias. Por que tá proibido o Pavão jogar de... O que eu acho que o treinador chegou à conclusão que o Marcos Rocha não tem mais perna. Consegue, né? Ok, não tem mais perna, então tu fica aqui, ó. Tu vai ficar aqui na zona de marcação, na zona baixa, entendeu? É que ele não consegue correr para trás, né? Por isso que não mas joga mas Balbuena, Kahneman. mas ano passado ele jogou algumas partidas Bom, e mas não comprometeu. Bom, mas porque o Pavon era um secretário permanente do Marcos Ok, Rocha. mas faz novamente isso. O João Pedro... Mas aí tu tira o namorado do time, que é Não, uma das... não, mas eu acho que não que tu queira tirar por questão técnica, eu acho que é por questão de... Não, é até preservação, de porque preservação, né? terça-feira o Grêmio joga de novo, né, gente? Exato. É terça já? Bah. É terça. Terça-feira o Grêmio viaja e tem viagem para Buenos Aires, O Grêmio né? nem voltou, É aqui do lado. o Grêmio nem voltou do Chile, né? Foi direto hoje. Entendeu? São Então, 3 jogos o que direto. eu faria? Eu deixaria esses 4 e aqui o João Pedro já está livre também, está liberado para jogar. Então, bota o João Pedro, Marcos Rocha, João Pedro... e aí faria uma linha de 4 com William, Dodge e Pérez. Aí sim tu fica com 2 marcadores baixos, entendeu? Na frente da zaga. E o Nardoni, 4-4-2, com o Pavon. E aí lá na frente colocaria o Brett White E para mim o Noriega é zagueiro. Eu gosto dele como zagueiro. que Eu acho ele que não como tem, volante ele não tem tanta intensidade, né? A não ser que tu coloque ele naquele esquema que os 2 zagueiros abrem e ele faz aquela de líbero ali, fecha o meio dos ele 2 vai zagueiros. jogar com o Wagner Leonardo Até e com dá, o Gustavo Martins. Mas quando joga com ele no meio lá para ele Ele é lento, nenhum pisa na área. O Nardoni talvez é que aí que tá, né? O Nardoni quando chegou aqui começaram a falar que ele era um meia. Não, ele é 8. Eu não sei se Pois ele é 5 ou se ele é 8. eu olho eu não ele sei. 8. Eu não sei. Ele no Racing era 8. Tá, mas ele jogou de 8 no Grêmio já, né? mas Porque o Noriega ele- era o 5, tinha ele e o Arthur na frente, até agora não jogou. Mas me dá a não jogou impressão, muito. assim, olhando ele, que ele é mais 5 do que 8. Pois é. E no Racing ele jogou muito, cara. Eu acompanhei o Racing ano passado na campanha Sim, da sim. Libertadores Sim, e ele jogou tá- muito. Como 8. No Flamengo, ele no Maracanã, cara, ele destruiu no Maracanã. Era um dos principais jogadores do Racing. Era ele, né? Eu acho que falta ele se soltar um pouco, É, não mas sei, sabe? É que demora um pouco também. essa defesa do Grêmio aí, eu acho que se tu olha para esses jogadores aí, tu falaria que poderia ser um time titular de um Vasco, de um, sei lá, do Santos, dos times que estão mais abaixo, Pô, assim. Pavon improvisado, É. Wagner Leonardo, Pô, tu Pedrinho da base. Tava calhando, não é? Não, hein? Mas ele Não, tá- mas é verdade. É que a zaga dele é boa. Não é. É que tá. Se a gente for pegar e ficar nessa de, mas o teu é pior, os dois estão horríveis. Só que eu falo assim, só que se pegar o do Inter também, eu vou falar assim, Pela essa nominata. zaga poderia ser, sabe, do Vitória. Poderia, não ia ser nada anormal se fosse, Não, o entendeu? Wagner Leonardo veio do Vitória. Não seria nada E o normal Lucas se a gente Esteves olhasse também. agora. O Não Grêmio seria... contratou Eu 2 gosto do defensores do Martins, Vitória. tá? Não, eu tô acho dizendo que ele- são, eu tô acho dizendo que ele eles são jogador- nível Aham, entendi. se tu se botasse agora o uniforme do Vitória, não, isso aí tu acreditaria. Entendi. Só que, tipo, se tu pega uma zaga do Flamengo, não acredito que poderia ser a do Grêmio, E o entendeu? pior é que eu concordo contigo, só que eu acho que o que falta, talvez para nós, para os torcedores e talvez para a diretoria e até para o treinador, o que falta é entender isso que nós estamos falando, entendeu? Mas aí, vamos lá, tu falou do Flamengo, né? O Ortiz aqui no Inter não sei. Não, mas era 2016. Mas eu te digo assim, ó, rebaixamento. é isso que eu digo que às vezes a gente precisa. Voltando àquilo que eu falei de dar tempo. É difícil tu dar tempo no Grêmio e no Inter, porque o cara chega no aeroporto e ele precisa desembarcar e jogar domingo. Ele chega quarta-feira, domingo ele vai joga jogar. bem. Por quê? Porque os times não estão prontos. Né? Há anos que os times não estão prontos. Agora tu pega no Palmeiras, o cara chega lá, ele tem tempo de entrar de vez em quando, ele não é exigido dele que O ele Flávio seja Lopes foi assim. não é exigido dele que ele seja o cara o diferente. Cara, vamos lá, eu não vou passar pano no TT.
Mas ele chegou aqui, ele tem que ser o craque no segundo, terceiro jogo. Cara, não vai. Mas é isso aí que eu fico... Que a gente faz assim os programas, a gente vai ficar 1h30 debatendo. Para mim é só uma coisa, não tem qualidade. Não tem, a gente acha que tem, gente. A gente está imaginando que tem. Aonde que o TT foi carregador de piano? Aonde que o Borré nem posso falar carregador... porque eu não vi ele jogar. Exato. E o TT passou por 7 times em 10 anos. Então, ele não vai ser, como eu dei o exemplo do John Arias. O John Arias, se vier pro Inter e pro Grêmio, tu tem certeza que ele vai ser absurdo. Sim. Vai ser toca no John Arias que ele vai resolver em algum momento. São jogadores nesse nível. A gente não consegue mais esses jogadores. Então, para mim, o que falta em Inter e Grêmio é só qualidade, Só não, né? É qualidade. E a gente aqui, pra gente ter essa coisa mais barrista, a gente olha assim, esse cara aí joga muito. Esse aí vai dar certo. Até algumas desinformações, assim como o TT, que eu olhava lá direto, lá, os números do TT, e falava, cara, é esse aí o carregador de piano do Grêmio em 2026? Não pode. Ele tava quando ele saiu de lá os próprios números do Borré quando estava na Alemanha. Exato. Quando ele saiu lá do Panathinaikos, os números do TT estavam abaixo do Tyson, que estava aposentando. Entendeu? O Tyson está fazendo um campeonato muito superior ao TT, que estava aposentando. E num time pior, né? O Panathinaikos ele estava no PAOK, o Tyson no PAOK. Então, o TT ele jogou, por exemplo, no Flamengo da Ucrânia, que é o Shakhtar. Depois jogou no Flamengo da Grécia, que é o Panathinaikos. Ele sempre jogou num dos maiores times daquele momento, tirando lá na La Liga, que ele jogou, e na Premier League, né? Não, jogou na Premier League no Leicester City. Isso, na França, no Lyon, né? No Lyon. Mas, tirando esses aí, que ele não era o time top, nos outros ele jogou no melhor time. Então era óbvio que ele ia desenvolver bem. Não, e ele começou bem, e depois não foi mais bem, tão bem assim. A impressão que dá é que ele não tem preparo físico. O Borré a impressão que ele não tem explosão. E o Borré é exatamente a mesma coisa, entendeu? Ele decidiu a Libertadores, decidiu a Europa League. Ele foi goleador no River, né? Sim, e na Europa League ele decidiu fazendo gol no Camp Nou. Mas assim, se tu pega ali, já estava no Werder Bremen, já tinha sido do time que ele tinha sido campeão da Europa League. Cara, esse aí é o teu carregador de piano, será que vale a pena investir? Hoje, quando vê se a gente mandasse o Borré embora, pegasse o dinheiro, que parece que ofereceram a mesma coisa que o Inter pagou. Cruz Azul, né? Ofereceram a mesma coisa. E ainda abrir 2 milhões de folha, cara, a gente podia contratar 3 centroavantes para tentar fazer mais um pouquinho mais. Eu não acredito nessa proposta, tá? Porque eu não acredito que se tivesse vindo, o Inter não teria aceito. Não, mas é que não tem ninguém, não ia ter ninguém, né? Mas... Sabe que eu... Não, mas é que daí, aí é o que tu falou. Aí tu abre o espaço na folha para trazer alguém. Eu não sei. Eu tenho até medo. Nem agora tá bem provável, eu não sei se eu vou ter essa informação que o Fabinho Soldado falou, que o Inter ia dar uma enxugada. Eu falei, cara, mas vai enxugar da onde? A gente já não tem gente. Imagina sair o Bernabé agora e o Borré. Mas vai ter dinheiro para contratar. Cara, mas quem vai contratar é o Barcelos. Falando nisso, tu aprovaria uma saída do Borré e do Bernabé? Borré sim, do Bernabé não. Em que condição a saída do Borré? Só o salário ou tem que pagar alguma coisa pro Inter também? Seria bom, né? Mas, melhor. Mas tá, cara, eu acho que aquele videozinho dele lá plantou a saída, né? Agora foi num timing ruim, né? Mas é que tá, hoje ele não tem mercado. Eu vou falar, tem caso no Grêmio, vamos lá, o TT, daqui a pouco o TT continua o ano inteiro jogando o mesmo que ele vem jogando. Que mercado que ele tem no final do ano? Mas é que a diferença do TT e do Borré é que o TT ainda não mostrou nada pro futebol. Como eu falei, o Borré tem uma Libertadores, tem uma Europa League. Talvez uma MLS, uma Arábia, pode ser. Um México, pague alguma coisa. O TT ele ainda não apareceu pro futebol. A gente tava, eu não sei quem aqui tava na nossa mídia assim, que estava em cima disso. Nossa, o TT é craque, o TT vai vir, é top 3 do Brasil, vai ser nível jogador. Cara, meu Deus, cara, mas ele nunca foi isso, por que ele vai ser agora? Pelo que ele está apresentando agora, esse futebol dele, a venda de 10 milhões de euros foi uma das melhores da história do Grêmio. Vendeu o terceiro por 10 euros. Eu ainda acho que é questão física, tá? Ele não pode jogar tão pouco como ele tá jogando. Não, e o namorado, ele tá jogando muito pouco. Ele não tá com um pique de jogador. Ele não tem explosão, mas tem uma coisa que eu peguei quando em dezembro ali, quando tava essa vinda do TT, eu peguei, vou lá pesquisar, né? Vamos ver como é que tá esse cara. Aí eu fui ver os lances deles, né? Aqueles highlights. E daí ele também tava em 2025, talvez no início do ano passado, acho que era Cruzeiro e Botafogo que estavam querendo negociar. Cara, os comentários dos caras do Botafogo e do Cruzeiro eram, mas e o lanche? Esse aí gosta de um lanchinho. Os caras já estavam pegando no pé, porque, cara, eu fui ver os melhores momentos do TT, era isso aí. Não tinha nada. Cara, tu pega o JP Galvão lá e tu vai ver os melhores momentos do JP Galvão. Não, JP Galvão. O DVD do JP Galvão, tu vende ele. Ele tá bem agora o JP Galvão lá no México. E do TT, cara, eu botei lá pra ver. Falei, cara, mas é só isso. Muito fraco. Era só tipo assim, vai correndo, dá um cortezinho, um passezinho. Cara, não era tão diferente de estar aqui agora. O JP Galvão, quando ele teve no Grêmio, pra mim, também, ele não podia jogar tão pouco como ele jogou.
Porque não é só que ele errava gol, que ele não tinha explosão. Cara, onde a bola estava, ele não estava. Ele estava com algum problema, ou era uma questão de posicionamento, né? Porque ele não teria enganado tanto tempo em times europeus, né? Chegou a seleção italiana. Chegou a seleção, tanto é que agora ele voltou a fazer gol. Às vezes tem muito disso também, né? Não estou nem falando do TT agora. Às vezes um jogador mal posicionado em campo, ele deixa de render. Mas eu acho que daí a gente... O próprio Bernabé agora, né? Quando eu vim da outra vez aqui, eu fiquei pensando assim, não, eu não vou dar o ouro pro bandido, né? Porque estavam comentando que o Bernabé, o colega colorado, que o Bernabé não podia jogar. E eu quieto, eu pensando, o Bernabé é o cara que tem que fazer a função do Lúcio lá de 2007. Porque se ele não defende bem, mas do meio para frente ele é um jogador... Aproveita isso, né? Aproveita isso, é o que o treinador está fazendo. A partir do momento que botou ele a jogar ali quase como o Lúcio mesmo jogava no Grêmio em 2007. O pessoal tava brincando, né, que se o Bernabé continuar assim é capaz de ser bola de prata do Brasileirão, vai ser em duas posições, né, de ponta e de lateral. Não, mas eu acho... Vai até para a seleção brasileira daqui a pouco. Mas ele é um jogador, ele apoia muito bem, né? Ele não incomoda o adversário, é um jogador raçudo. Mas eu ainda acho que é um jogador assim, ok. Por um momento, tá ali. É. Não é para competir. Mas o que passa é que o problema é que se tu colocar meia dúzia de jogadores que no Bernabé, tu tem um time, entendeu? O problema é que tu tem só um Bernabé no Internacional. E no Grêmio é a mesma coisa, tu tem um Vieri, entendeu? Tu tem um namorado, tu tem... O lateral esquerdo, eu achei que entrou bem, o Pedrinho. Para mim, o Pedro Gabriel vai dar muito certo. E não sei se não vai ser o primeiro cara que vai sair. Cara, eu acho que o treinador tem que enxergar as peças que ele tem. Vamos supor, ele não tem mais reposição para jogar no 4-3-3. Isso eu concordo. Não tem. Não pode ser um esquema só. Entendeu? Tu não tem mais. E, cara, vamos lá. O Grêmio não tem tanto tempo para treinamento. Concordo contigo, tudo bem. É isso. Entendeu? Mas, velho, vamos lá. São jogadores profissionais, entendeu? Pô, vamos jogar em um 3-5-2, tá? Tem que treinar, pá. No 4-4-2, vamos jogar em um Lozano no meio. Vamos... Cara, tem variações táticas 50 mil. Se tu não tem as peças, não adianta tu fazer algo que não vai dar. E esse 4-3-3 para mim tá falido, entendeu? O Grêmio não... Cara... Eu acho que ele veio com a cabeça assim do modelo europeu. Por quê? Porque esse 4-3-3 aí, quem joga é o PSG, é o Real Madrid, é o Barcelona. É o Barcelona com Busquets, Xavi, Iniesta. É o PSG com o Vitinha, o João Neves e um primeiro volante hoje que é o Beral. Sim, e eles é o Barcelona com o Pedro e com o Gavi. Ponta esquerda que um ferro. Só que esses meio-campistas, o Dodge como meio-campista... E eles não se preocupam muito com marcação, né? Porque eles sabem que eles podem tomar 3, que eles fazem 4. Não, ninguém tem posição. O Bruno Fernandes jogando cara, assim, não tem meia, como. É aquela coisa, né? Eu sou o camisa 8. Beleza. Velho, tu pode ser o camisa 9 e tu pode chutar a bola em gol. É uma coisa que eu não entendo, sabe? Medo de chutar. Cara, o Bernabé pra mim hoje é isso que eu quero. E ele chuta bem, ele tem bom... Cara, vamos eu acho que o Bernabé ali, quando ele tá mal, e o Borré, quando tá mal, a torcida colorada, eles não criticam muito porque a gente vê uma entrega deles em campo. É muito difícil de tu ver o Borré desligado, o Bernabé desligado. A gente sempre vê eles muito concentrados no que está acontecendo no jogo. O problema, às vezes, é tu ver ali o Alan Patrick desligado, um Bruno Henrique, um Thiago Maia. O problema são esses caras. Eu acredito que no Grêmio, ali, quando tu vê lá os guris ali, que nem o Vieri ali, teve, eu acho que um lance agora, ele teve que sair do lado dele e correr para tirar do outro lado. E daí, quando vê, ele tira uma bola dessa, vai lá o TT. Passeando. Torcedor isso que é brabo, entendeu? Cara, se tu tem 11 Bernabé ligado no jogo, teu time vai render. Se tu tem até o Borré, assim, que é muito ligado, só que eu acho que a qualidade dele não ajuda muito. Mas, cara, tu tem que ter jogador ligado. Sabe que tu foi num ponto que eu jogador com sangue, né? Sabe que tu foi num ponto que eu tô pensando, cara, e não consigo entender, sabe, Lucas? Por que aqui no Rio Grande do Sul tem esse problema? Por que o Inter e o Grêmio têm esse problema? E aí nós vamos nas diretorias. E uma vez eu perguntei aqui para o presidente, para o Odorico, e eu perguntei, o senhor chutaria a porta do vestiário se for necessário? Cara, tem que acontecer alguma coisa no Grêmio. Ninguém me tira da minha cabeça que alguma coisa extra-campo está acontecendo no Grêmio. Porque não pode ser um time que jogue o futebol que o Grêmio joga. Agora, por que o Palmeiras... Porque tu vê, vamos lá, o Palmeiras paga salários altos, o Flamengo também. Só que tu vê Arrascaeta, tu vê Pedro, tu vê... Cara, os caras correndo, os caras suando, os caras transpirando, os caras jogando.
a intensidade do jogo é diferente ao Grêmio e ao Inter. Não ganha no mesmo salário, o Borré não ganha 2 milhões. Cara, o Bratiguaite ganha 2.700, 2.400. O jogo Pô, tu do tem Palmeiras, que ter vergonha na cara, né? O jogo do Palmeiras não é um jogo bonito, mas ele é um jogo muito intenso. Isso que é legal de ver. E aí o elogio que tem que se fazer ao treinador. Por quê? Porque o Palmeiras ganhou tudo com Rafael Veiga, com o Marcos Rocha, enfim, com o Everton no gol. Cara, só que assim, começou a cair de produção, o Veiga foi pro banco. Não consegue fazer. O Marcos Rocha, ele mesmo fala. O Marcos Rocha chamaram ele, ó, a gente é grato a ti e tal, mas a gente não vai mais te aproveitar. Mas aí é a diretoria. E o jogador lá no Palmeiras, claro, aí tu tem que ter um elenco muito forte para conseguir fazer isso. O jogador que deu uma escorregada lá, ele tira do time e não quer saber. Agora, cara, nós vamos fazer isso como? Muito louco. Se tu não tem um grupo... É engraçado de ver o Inter e Grêmio, assim, que parece que é uma fábrica de produção, assim. O zagueiro, a bola saiu de lá, ele já parece que não se interessa mais com o jogo. Tá, agora é com a outra fase. Cara, tu vai pegar o Palmeiras, parece que tá todo mundo ligado, correndo, e ali envolvido, e aqui, assim... Parece que é o natural, jogadores criando, né? Os caras se movimentam, eles se movimentam. Tá, ó, saiu da zaga, foi pro meio, tá, agora a zaga... E outra, eles fazem um gol. Meio, tá, chegou no ataque. Tchau. E assim vai indo. Por isso que a gente vai ver lá, tá um Borré isolado. E não sai nada. E aqui aí girando pro lado, girando porque não tem ninguém, entendeu? Mas o Palmeiras, a diferença principal do Palmeiras pro Flamengo é que o Flamengo é muita qualidade e o Palmeiras é intensidade. O Palmeiras, ele faz um gol, né? Naquela correria toda, ele acha um gol e aí acabou o jogo. Contra o Bragantino agora eles fizeram aquele gol e o jogo foi o Bragantino, né? Domingo. Eu acho que foi, Tanto é que no clássico com o Corinthians, eles ficaram 20 minutos, 20 minutos do segundo, deu quase 20 minutos com 2 jogadores a mais e eles não conseguiram criar uma chance, porque o Corinthians fez as 2 linhas ali e o Palmeiras não tem, o Arias não estava, acho, nesse jogo. Não tem aquela qualidade que se fosse um Flamengo ia entrar tocando a bola na goleira. Mas aí entra, aí é isso que eu falo, aí entra a mão da direção. Por quê? A direção passada do Grêmio, Kahneman, cara, eu sou apaixonado pelo Kahneman. Velho, o Kahneman, para mim, tu tem que pegar ele e o Jeromel e fazer um busto, um quadro, todo gremista pensa assim. Só que acabou o ciclo, entendeu? Acabou. Então chega no Kahneman, velho, vamos fazer um jogo de despedida para ti, pá. Ele tinha mercado, entendeu? Ele não ia ficar mal. Joga na Argentina, entendeu? Joga tranquilo. E tu não faz daqui a pouco o que está acontecendo dele ficar no banco o tempo todo. E o torcedor ainda tem esperança no Kahneman, porque outro dia mandaram aquecer e não sei o quê, e a torcida... Cara, só que acaba esse ciclo, você entendeu? Aí nós vamos e acontece uma e uma. Então nós estamos fazendo... Tu está vendo que o Palmeiras está fazendo as coisas certas. O Flamengo está fazendo... Não, eu vou fazer diferente porque esses caras estão errados. Cara... Daí tu ainda tem o Kahneman lá que ganhou alguma coisa. Para nós aqui o melhor zagueiro do Inter é o Gabriel Mercado, que também às vezes tu vê, cara, às vezes não dá. E tá lá, melhor zagueiro do Inter. Daí fala, como é que a gente vai competir com isso, cara? É difícil. O mercado já tem 40, já vai, 41, 38, acho. 39. 30? 39, acho. Acho que é por aí. Imagina daí. Mas ele é o melhor zagueiro. Como é que a gente vai competir, cara? É para estar onde está. Eu acho que Inter e Grêmio hoje estão no lugar onde eram para estar. É o trabalho que a direção estão fazendo, é para estar onde está, não tem nada além disso. O Grêmio esse ano pensou a mesma coisa que o ano passado. Se os dois se manterem na Série A, talvez ali, ano que vem, nos próximos anos, vai começar a parar com essa coisa de vamos pegar um cara por 10 milhões de euros, vamos pegar por 8 milhões. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a troca de gestão, tá? Porque quando troca uma gestão, a primeira coisa que a gestão que está entrando, e aí não estou fazendo defesa de A ou B, ele quer, vou montar o time que eu acho que é o time. Tanto que o Grêmio teve esse monte de dispensa. Tem até algumas dispensas que eu não teria feito ali, uma ou outra. Mas também não eram jogadores que fariam alguma diferença esse ano, né? Mas tu quer mostrar algo diferente, porque o Inter vai trocar agora no final do ano. Daqui a pouco vai entrar uma outra gestão. É difícil o novo presidente chegar lá e não fazer nada. Vou manter o time que eu tinha aqui e botar um ou outro. O cara quer dar a cara dele, né? O cara que fez as coisas certas, vamos supor, foi o Romildo. É difícil tu achar um cara... O Inter precisaria um cara assim. O Grêmio precisaria um cara assim agora quando começou o Odorico. Eu não estou criticando o trabalho até um tom do Odorico. E eu estou criando uma linha. E eu espero que não seja assim, tá?
mas eu vejo que quem dá a cara a tapa e quem toma as ações do Grêmio não é o Odorico, é o Antônio Dutra. Mas é porque, acho que daí porque as questões vão mais São pro diferentes, futebol. né? Dependendo da situação, a gente, vamos lá, vamos olhar casos históricos, né? Os maiores, os presidentes, os mais nome, digamos assim, no Grêmio Internacional, foram presidentes que começaram no departamento de futebol. O departamento de futebol dá essa exposição pro dirigente. Sim. Né? E acredito que o Odorico ele esteja mais nessa parte de bastidores, de finanças, Não, enfim. o Odorico já passou por tudo no E Grêmio, vestiário realmente é o Dutra, né? E ele acaba aparecendo mais. Mas tu falou sobre dar a cara, né? A cara ao time. Eu cheguei ali, agora sou presidente, tenho que... O meu pessoal, vou dar a cara ao time. Cara, vamos parar de vender que a gente vai competir, então. Não vamos ficar vendendo numa campanha que a gente vai trazer uma super estrela, como o Grêmio fez. Não, vai ter um jogador nível nacional, nível mundial, uma super estrela. Daí isso traz a ideia de que a gente vai trazer um super cara, que nem foi o Soares, ou algum cara no nível que o Flamengo e o Palmeiras traz, porque a gente vai conseguir competir com os caras. Cara, não vende mais isso. Eu espero que nas eleições do Inter agora, ninguém fale que vai assumir o Inter e ano que vem vai ser um novo Inter que a gente vai bater de frente. Não, cara, fala assim, ó, cara, a gente vai organizar o Inter. A demissão do Abelão não foi logo na posse do... Sim. E foi uma ruptura que não deu certo, né? Sim. E no Grêmio também, essa ruptura aí de tirar o Mano Menezes, eu tenho certeza, o Mano Menezes renderia mais esse time do que o Luiz Castro. O Mano Menezes entende, cara. Eu gosto do Mano. Ele entende, ele consegue entender o que ele tem aqui. O Grêmio não teria feito eu não gosto do Mano, tá? Eu não gosto mais. Eu acho que ele estaria entregando mais que o Luiz que está acontecendo. Ele entendeu o contexto do futebol brasileiro. Mas o Grêmio não teria 4 jogadores da base no time. Ah, claro. Sim, teria. Contrapartida, e aí vem a questão da necessidade de nós darmos vitrine. E aí, vou falar mais uma vez, eu não sou defensor de venda de jogador da base. É uma questão de necessidade. Sobrevivência. Né? Sobrevivência, quase. Então, assim, ele taticamente, no ano passado, ele foi muito criticado, né? Quando ele chegou, ele perdeu pro... a gente foi eliminado pelo CSA. O Mano foi um desastre. Sul-Americana também foi muito mal. E antes do CSA, a gente ganhou, nem lembro o nome do time, nos pênaltis, na Copa do Brasil. O Atlético. São Raimundo. O Atlético e aí depois na Sul-Americana, teve um jogo que a gente tinha que fazer 2 gols de diferença o Tucumã. Para ficar em primeiro. Cara, o jogo... O Godoy Cruz, eu saí cansado daquele jogo, porque o Grêmio girava e não conseguia. Foi parecido com o jogo da... O Querétaro, da quarta-feira. Acho que tinha também. E aí, então, ele começou, mas assim, ele pegou um time que estava na zona de rebaixamento e entregou o Grêmio lá, faltando 3, 4 rodadas, o Grêmio já não corria mais riscos. Então, acho que o trabalho dele foi positivo. Mas também aí, voltando para a questão de uma diretoria que começa o trabalho e quer mostrar a sua cara, né? O Mano Menezes ia ser aquilo que nós tínhamos ano passado. Que a maioria da torcida achava que não era suficiente para o Grêmio. Talvez agora a gente olhe para trás e pense, olha, era melhor ter ficado. Mas lá no início não era essa a ideia da torcida. Não, e eu sou um que eu falo, eu achei louvável de trocar. Só que eu não teria trocado pelo Luiz Castro, entendeu? Bom. Sim. A minha linha na época eu achava diferente. que foi uma boa troca. Eu não Mas achava... a gente conheceu o Luiz Castro aquele ano do Botafogo. O Luiz Castro é o e cara que o Cristiano Ronaldo pediu para ele ser treinador do Al-Nassr. E ele teve aquele ano do Botafogo que antes daquele Campeonato Brasileiro, a campanha do Botafogo no Carioca tinha sido muito ruim. Sim. E aí, ele tem 20 anos de carreira depois e ele engrenou nada. Então, eu... Ganha 2 milhões. E eu estou pedindo, já faz tempo, já estou falando no nome, entendeu? Que tem a cara do Grêmio. É um estrangeiro. São 2 caras. Um é o Diego Aguirre e o outro... Diego Aguirre? E o outro é o Crespo. São os 2 caras que eu vejo jogando no Grêmio futebol. Entendeu? São os 2 caras que do jeito que eu gosto de futebol, esses 2 caras me representariam. O que aconteceu com o Crespo lá no São Paulo? Ele foi demitido e a torcida não foi muito a favor disso. Sim, mas ele não teve resultados ruins, assim. Não, ele estava bem. Ele estava em primeiro. Tá maluco? Tá. Foi no Paulista, acho que chegou na semifinal. Eu não vi essa notícia. E no Brasileirão ele estava entre os 3 primeiros. Não, parece que não. Eu vou lembrar que parece que ele falou a realidade de lo que estava acontecendo no São Paulo. Ele tinha colocado um time reserva para jogar algum jogo lá. Deve ter sido uma briga interna, não é? O que aconteceu é a diretoria. Ele bateu de frente com a diretoria, ele falou o que
tava uma bagunça. São Paulo tava batendo. Mas daí por que o Grêmio foi lá e pagou 2 milhões por mês pro Luiz Castro? Porque a mira era Flamengo, Palmeiras, era competir, era ganhar alguma coisa. Cara, não vende mais isso. Cara, se chegar agora nas eleições do Inter e algum candidato vier com esse papo de que, não, a gente vai bater de frente, que nem teve agora essa última, chegava lá o Melo, não, mas o Inter vai contratar o Claudinho, o Gabigol. É verdade. Cara, para de enganar a torcida, cara. Tá debochando a torcida. É óbvio que as coisas não vão acontecer. O torcedor tem que parar de se iludir achando que a gente vai montar super time. Nenhum dos dois vai. Sabe que a questão, quando veio o Soares, né? O Grêmio montou toda uma estrutura para ir atrás dos patrocinadores para pagar o salário do Soares, que era 2 milhões e tanto. Isso. Tá? Foi feito um estudo até, e inclusive alguns nem eram a favor, porque o Soares ele vinha de um período meio no ostracismo ali no Nacional, não vinha performando, digamos assim. E até algumas pessoas, né? Eu era um que fiquei meio com o pé atrás, não duvidando da capacidade dele, da história dele, mas pela idade e tal, questões de lesões e tal. Não foi, né? Bom, eu acreditava. Mas o fato é que a maioria da torcida acreditava, tanto que lotou o estádio na apresentação, né? Mas eu tinha esse receio pela questão da idade. E foi feito todo um estudo para pagar o salário do Soares lá, que com todos os... Ele tinha algumas metas a cumprir, que chegava lá em 2 milhões, 2 milhões e meio. Bom, isso foi 2023. A gente está em 2026 e a gente tem, tanto no Grêmio quanto no Inter, não é um ou dois, alguns jogadores que ganham mais do que o Soares ganhou em 2023. Mas vem cá, o que aconteceu nesses 3 anos que facilitou tanto assim pagar 2, 3 milhões para qualquer jogador, E sabe? se paga, né, 2 milhões pro técnico do Grêmio, que hoje não tá indo. E aí tu vai... Pra gente ir pro intervalo. E aí tu tem a possibilidade de começar a acabar com essas coisas, e tu faz um contrato com o Kahneman de 2 anos, aí tu faz um contrato com cláusulas do Bratislava que aumenta o salário... Renova, né? Até 2027. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar com o nosso Cadeira Cativa. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa para continuar abordando muito sobre o futebol do final de semana, né? A dupla Grenal vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, rodada importante, já que os dois estão lá embaixo na parte da tabela, mas a gente também precisa falar de quem sustenta esse programa, né? De quem permite que esse programa permaneça no ar. Vamos falar sobre a Neugbauer. Quando o assunto é chocolate, só um nome vem à mente, Neugbauer. Com uma diversidade irresistível de sabores, cada barra Neugbauer possui a qualidade, as melhores matérias-primas, garantindo a cremosidade única que derrete na boca e conquista de primeira, trazendo aquela sensação única de sabor que aproxima as pessoas e adoça a vida. Porque o nosso propósito é simples: criar e compartilhar momentos de alegria. Neugbauer, a nossa história é chocolate. Inclusive, o pessoal que vem aqui, ele sempre ganha o chocolate, né? Quem veio hoje, infelizmente, não vai ganhar por culpa do REC, tá? Vou colocar essa na responsabilidade dele, que ontem era para ele ter trazido o chocolate em dobro, né? Para quem veio ontem e para quem veio hoje, ele não trouxe. Então, vocês estão sendo prejudicados por Luiz Carlos Zete. Obrigado pela presença de vocês. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos e confeitos em geral. No Instagram, Brasil_Panificação, ligue 0519 9336 4063. Brasil Panificação, o pão que sempre uniu os gaúchos. Laboratório do Pé. Você sente dores nos pés, joelhos, quadril ou coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma como você pisa. E no Laboratório do Pé, você encontra tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos seus pés em tempo real. O Laboratório do Pé desenvolve palmilhas computadorizadas feitas sob medida para você e para seu tipo de pisada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores, proporcionar também mais conforto no seu dia a dia, seja para caminhar,
trabalhar ou também praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 991084219, o telefone está aí na tela, ou também no tradicional 33810010, Laboratório do Pé, o laboratório dos craques. Central de Móveis, procurando um lugar novo e de qualidade para morar, procure a Central de Móveis, empresa gaúcha com mais de 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. A Central de Móveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site, saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Móveis fica na José do Patrocínio 385. Vamos fazer mais um rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para concluir o nosso Cadeira Cativa dessa sexta-feira. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Estamos de volta com a nossa reta final do Cadeira Cativa. Vamos ver também o provável Inter, que entra em campo esse final de semana contra o Fluminense, para a gente tentar entender um pouco desse provável time do Pesolano. Aí não está o campinho desenhado, mas está o provável Internacional aí, com os jogadores que devem entrar em campo. O Antônio, o goleiro, Bruno Gomes na lateral direita, Félix Torres e Vitor Gabriel, né? Lembrando que o mercado está fora, uma perda importante. Também acho melhor o zagueiro do Inter. Bernabé ou Matheus Bahia, ponto importante, vamos falar sobre isso. Vilagra, Bruno Henrique, Vitinho e lá na frente Alex ou Alan Patrick ou Matheus Bahia, né? Se o Bernabé for lateral direito, lateral esquerdo titular, aí também tem o Matheus Bahia. E Carboneiro e Alejandro, esse provável time do Internacional para enfrentar o Fluminense no final de semana. O que tu acha desse time, Murilo? Vai ter time. Não, fala da tua zaga aí agora que tu falou do Grêmio. Cara, não, vou falar. Se agora tivesse o símbolo do Red Bull Bragantino ali e falasse que esse é time Bragantino, duvidaria? Cara, Não, o Bragantino é melhor. Então, o Bragantino tem... Esse que é o problema. Se tu olhasse, então, mas pega esses times que era pra gente estar melhor que o Bragantino, né? Era pro Inter ter um time melhor que o Bragantino. Só que, cara, é um time, é o que tem, né? É o que eu olho assim, cara, vai tirar o quê daí? Não, e o Inter ainda deu sorte que o Fluminense vem desfalcado. Não sei se deu sorte. Aí, voltando ao que a gente fala de jogador que já passou, há quantos anos que o Bruno Henrique foi titular absoluto do Palmeiras? Não dá. E ele saiu de lá meio, né, meio... O que passa é que hoje o Bruno Henrique é melhor que ele. Faz uns 7, 8 anos. É que o Bruno Henrique, eu acho que o problema dele é físico, né? Ele joga ali 20 minutos ele é muito bom com a bola, mas ele joga 20 minutos, mas 30. É o que a gente tá falando, né? O problema hoje é intensidade. Ele já não serviu pro Palmeiras há 7, 8 anos atrás. Né? E hoje voltou a ser titular. E ele é a solução pro Inter há muito tempo, porque se tu for olhar os jogos que ele tem assim no Inter, ele tem 60 jogos, é um dos caras que mais tem jogos todos os anos. Mas o importante é que essa escalação do Inter, esses jogadores ali, que a gente está vendo, eles não têm a qualidade, mas eles já entenderam onde eles estão no Brasileirão. Então é tentar competir, tentar fazer os 3 pontos de qualquer jeito contra o Fluminense. Eu acho que é muito difícil de acontecer. Eu nunca fui tão pessimista em algum Fluminense reserva? Mesmo assim, pô, o Fluminense reserva tem o Alisson, tem o Ganso. O Mirassol estava sem alguns dos principais jogadores, cara, o Eduardo, ele veio aqui e passeou contra o Inter. O Inter não pode entrar desconexo com a realidade, como achou que era contra o... Até eu entrei nessa de quando o Inter ganhou do Corinthians, pensei, não, nossa briga é pela Libertadores. Eu pensei, não, porque a gente vai ter 2 em casa, dá para ganhar o Grenal e do Mirassol, vamos para Libertadores. Dá para pescar ali uma vaga na pré. Agora voltou de novo, temos que escapar da zona de rebaixamento. Eu acho que eles já entenderam isso. Agora, cara, Alan Patrick, banco, tu não consegue jogar, tá difícil. Borré banco também. E botar o Bernabé lá na frente, que pelo visto, acho que não, né? Mas é tentar fazer os 3 pontos de qualquer jeito. Eu acho que pelo menos isso esse time já entendeu. Vamos tentar comer a bola praticamente para tentar fazer os 3 pontos. Não tem mais jogar bonito, não tem tática, não tem... que nem ali a gente vê no Grêmio ali, uma formação tática para tal jogador melhorar. Não, vamos fazer esse time aqui, esse é o que tem aqui e vamos jogar bola. Não tem mais o que fazer. Mas qual time? Quem é que eu vou pensar assim que vai entrar e vai mudar alguma coisa? Não tem ninguém. É difícil, né? E aí o Pesolano tá tirando leite de pedra com o que ele tem, né? Tá. A gente vai ver, acho que os últimos 7 jogos do Inter, ou 6, o Inter tem uma derrota no Brasileirão.
Não é uma coisa assim, nossa, que é horrível, mas por mim em casa, né? Encaixou uma sequência boa o Inter. Por mim em casa. Olha só o provável Fluminense, Lucas. Sim. Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas ou René, Mas é titular. Facundo Bernal, Hércules e Savarino. Kevin Serna, Rodrigo Castilho e John Kennedy. Mas é o time titular. Esse é o provável time para domingo. Mas eu queria entender. é um misto, né? Eu queria entender. misto, Vou perguntar para Não vocês. tem o Canobi, não tem... Então assim, a pergunta para todos aqui. Então vocês concordam que o time do Inter é muito pior que o do Grêmio? Sim. Porque o técnico do Inter tem 2 pontos a menos, perdeu o Gauchão e é elogiado. E o técnico do Grêmio ganhou o Gauchão, tem 2 pontos a mais que o Inter e é criticado. Eu queria entender porque... Quem foi melhor ano passado, o Roger ou o Mano Menezes? Mano, A expectativa do Roger era competir. A do Mano não, e ele foi bem. Ficou com 50 pontos. 5 só a diferença do Inter. E o muito é o Grenal, que foi 3. Mas aí é que tá. O que alinharam de expectativas é que o ano do Inter seria pior do que já está sendo. E tinha tudo para E ser, a né? gente, e a gente mas olha e vê talvez que era aí talvez seja um erro do Grêmio, aí eu vou falar, talvez até da diretoria, de conversar com o torcedor. Porque com esse time que a gente tem, vamos lá, é o que tu falava antes, que jogador que nós temos para nós achar que a gente ia chegar no Brasileiro e ia disputar mas zona aí teve, de mas- Libertadores. parecia, né? Mas só um pouquinho, gente. Nós não podemos aceitar Estamos falando que somos 11º e 14º ok. no Inter, né? Não é uma diferença tão grande, né? Não sei se tem a tabela ali. É 2 mas pontos. Pode pôr a tabela para nós, Carioca. Não, a minha pergunta é por que o técnico que está 2 pontos atrás é elogiado e o técnico que está na frente que ganhou o Campeonato Gaúcho é criticado? A folha é muito diferente. Não é muito diferente. É muito diferente. É muito Não, diferente. 10 milhões de diferença. 10 milhões Quanto é que a de folha do Inter hoje? Tá em 15, 13... Tem 10 milhões. Pois é, mas o balanço do Inter nunca fecha com essa folha que é divulgada pela Mas imprensa. é que assim, ó, É só nós olhar, vamos olhar o balanço do ano passado, que o Inter também falava que tinha 15. que tá. A gente vai ver, vai chegar a 23, 24. Qual que era a régua que botaram? será? Qual que botaram? Olha, é o balanço, vai ser divulgado semana que Mas vem. não pode um time desse do Inter, esse time vai entrar em Não, campo é que agora e o 23 Inter, aí o milhões. Inter se desfez ano passado do... Vitão? Tem o Vitão que saiu, teve o Wesley, Valência. teve o Valência. Bom, se a gente alto for salário. somar aí, a gente está falando aí de 5, 6 milhões. Mas antes deles saírem, e aí o que se dizia que a folha do Inter era dizer, cara, não fecha a conta. É a mesma coisa que a gente vira aqui e falar que a do Grêmio é menos de 20, não é? Né? Mas não é tão diferente assim o que teve esse ano um investimento do Grêmio no início do ano. Mas o Inter teve no ano passado. O O Inter Grêmio falam que chega a quase 30 O já. Inter, com uma quando paralela. recebeu- Por causa dos emprestados. Por causa- o Grêmio ainda paga... Essa O Inter, folha quando paralela. recebeu aquele valor da FFU, trouxe 4, 5 jogadores. O Thiago Maia Deu era um all-in. jogador que ninguém entendia por que ele estava sendo dispensado do Flamengo. Deu a win, né? O Inter mas não... o Thiago não, Maia, mas, o Flamengo de 2-0 do Grêmio aqui, cara, ele desfilava no meio do campo. Parecia um jogador do Santiago Bernabéu. Mas aí que tá, vamos supor, o Thiago Maia, para mim, eu queria no Grêmio. Hoje eu já não queria mais porque Entendeu? Tem muito mas volante lá já, atrás. né? Quando o mas, Inter trouxe, mas sim. em vez de tu ir e gastar o que o Grêmio gastou com o Nardoni e com o Pérez, eu prefiro um Thiago Maia, que eu sei que vai me dar resultado, entendeu? Um mas cara que já tá pronto. Mas Entende? talvez o pessoal olhou os mesmos jogos que tu olhou do... Aí eu te falo por que do eu Racing, quero, né? eu te falo por que eu gosto do Pesolano. Porque o Pesolano ele entendeu mais rápido que o Luiz Castro e ele fez bons jogos. Sim. Ele fez um baita de um jogo contra o Flamengo, ele faz um bom jogo com o Palmeiras. e Até o perde, Grenal também do 4-2 que a gente não Ele esperava. faz o Grenal e são todos jogos diferentes. O primeiro. O de 4-2. Ele escala diferente, aquele primeiro- ele ajeita, Não, entendeu? exatamente. Ainda estavam achando que o Grêmio era... Ele entendeu? Era um time Mas Esse é que é o assim, ó, problema. o porquê que elogiam o Pesolano tá 2 atrás e criticam o Luiz Não, Castro fala tá do 2 Gauchão atrás? também, né? Porque era assim, ó... Expectativa. Agora o Palmeiras tá com 35 pontos. A ideia era o Grêmio tá com 30. Não, nunca foi a minha. Sim, Aí- tá bom, mas... Talvez mas da imprensa. Mas se projetava uma é posição se bem projetar, melhor. né? Não, Coisa de tarde, se claro, projetava claro, uma tá no posição... bolo, claro. No mínimo tinha que estar onde está o Curitiba, sei lá. ali, No mínimo. Não, que tudo bem. é 3 pontos acima, Cara, sabe? nós estamos falando de 16 No pontos de brasileiro, diferença. É que a questão Com além da 13 folha... rodadas. A questão no além, brasileiro, além 3, da 4 folha, pontos fazem eu muita acho que a diferença. questão além da folha também é a questão, daqui a pouco se tu puder botar também, Carioca, o provável time do Grêmio e do Inter rapidinho só. Porque, por exemplo, tu imagina que o Arthur vai render mais do que ele rende. Agora, tu imagina que o Bruno Henrique ou o Thiago Maia vão render mais.
Ou seja, por isso que o Pesolano com menos... Mas a gente tem um Borré e o Patrick que também era para render mais do que estão rendendo. Também era para render mais, Mas daí tu tira esse time titular, Murico, no banco do Inter já tem pouca coisa. É que por que o Pesolano a gente tá assim... Tá, Pesolano. Cara, eu até no Grenal ali, eu peguei, tentei filmar, me esqueci, que era para ver quando chamasse o Pesolano. Na escalação, cara, foi aplaudido o nível de um jogador. É difícil de acontecer. Tá fazendo um bom trabalho. Cara, aplaudiu muito, sabe por quê? Porque aqui, ó, tá horrível, mas, cara, uma vitória já muda tudo. E ele tá competindo ali onde era pra estar, só que ele tá ok ali, né? Tá difícil, né? É sofrido. Mas tá eu tava falando 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, de 16 para 19, o Grêmio tá em 7º. E assim, e teve alguns jogos que o Grêmio... o jogo contra a Chapecoense lá, cara, aquele jogo é um jogo que tu não pode negociar. Aquele jogo tu tem que ganhar. Até acho que o Grêmio parece que... O Grêmio em casa não ganha. Não. E aquele jogo contra... O jogo contra o Remo já mudava de... E eu vou dizer uma coisa assim, ó. Pra mim, Luiz contra Castro... o Bragantino também. O trabalho do Luiz Castro é o seguro do Pesolano e vice-versa. Porque a hora que abria ali, um deles abrir 6 pontos do outro... Se o Grêmio tivesse agora com 6 pontos na frente do Inter, mas principalmente o Inter 6 pontos na frente do Grêmio, o Luiz Castro já estava lá. Já teria ido embora. Já teria ido embora. O Gauchão tá segurando ele também. Mas acho que o brasileiro diz tudo. Eu tenho muito claro para mim, e eu estou com o Rick pensa parecido, para mim, dali, do sexto para cima, esquece. Tu diz do Grêmio do Inter de jogar contra, de fazer enfrentamento? De chegar, entendeu? Talvez se tu quisesse ser um pouco gentil até o quarto. O Atlético Paranaense acho que não se mantém ali, tá? Acho que o Atlético Paranaense não se mantém, mas o Cruzeiro sobe. O Cruzeiro vai subir. Sai dali também. Cruzeiro, Corinthians, é bem capaz. Né? O Atlético Mineiro está muito turbulento. Bom, eu falei, o Lucas sabe, eu já falei... Logo que começou o Campeonato Brasileiro, que esse ano cai um time grande. Eu tô secando já direto, já seco o Vitória, já seco mas o Vitória Santos. não cai, porque o Vitória ganha as partidas em casa. Mas... E aí se tu ganha, pode ver, quem cai não ganha... Nas casas, para vocês terem noção, é mais provável, né, que o Coritiba caia do que até a dupla Grenal, né, mas o Curitiba 13 rodadas, tá? Vamos para matemática. Ele vai fazer mais, pelo menos 6 pontos em 6 partidas, ele vai ganhar 2. Aí ele vai para o segundo turno precisando fazer 20. Dificilmente não vai fazer 20 pontos no segundo turno. A última vez que eu vim aqui foi muito engraçado, que eu estava falando pro Rec, que eu estava tranquilo, porque o Inter era um time que não ia jogar quarta e domingo. Eu falei isso. Eu estava bem tranquilo. Cara, o Inter não vai jogar quarta e domingo, vai ter a Copa, vai espremer o calendário, o Inter vai ter um jogo só por semana. Aí veio o Mirassol que jogou na altitude e veio e ganhou do Inter. Não, e parece que quanto mais treina, mais agora o Fluminense vai vir aqui, eu já tô assim, tá todo mundo falando, não, vai ser os reservas. Mas o Fluminense, o que pesa, que acho que pesa tanto pro Fluminense quanto pesou aquele dia do Mirassol, é quando o time vem de derrota, ele tem que dar uma resposta, né? Mas também outra coisa, né? Era muito cedo, os jogadores estavam recém acordando, o Patrick não tinha acordado ainda. A gente já está encaminhando o final do nosso programa. Eu queria voltar contigo rapidinho para te falar um pouco sobre o que tu tinha dito antes. Se o Grêmio perder, Luiz Castro cai. Tu acha que é isso mesmo? Cara, tu acha que é isso ou é uma vontade tua? Primeira coisa é a minha vontade. Primeira coisa. Eu acho que esse trabalho não vai render mais do que isso aí. Mas eu tenho quase certeza e nós temos um conselheiro do Grêmio, de que não vai acontecer. Mas fica difícil. O que tu acha, Daniel? Eu acho que somente uma derrota assim que fosse muito acachapante. Vexatória. Né? Porque perder, vamos lá, tem a questão toda dos últimos jogos, né? Mas perder para o Atlético Paranaense no Paraná não é um resultado que a gente diga assim, quando a gente começa o campeonato já é um jogo que tu não coloca 3 pontos. E antes da Copa eu acho que não muda, né? Antes da parada da Copa. E assim, agora se fosse um jogo, o Grêmio já daqui a pouco, se nós tivéssemos uma zona de rebaixamento e tal, até acho. Eu sinceramente, eu acho que ele merece pelo gauchão, né? Pelo ganho do gauchão, pelo fato de ter colocado os garotos aí a jogar. A gente tem 4 potenciais jogadores a nível de Europa jogando no time, e eu tenho certeza, repito, se fosse um treinador brasileiro, nós não teríamos esses 4 jogadores no time titular. Não teríamos. Não é porque eu estou falando, é porque a gente tem todo o histórico.
né? Mas vou perder o vestiário, aquela cultura de vestiário do futebol brasileiro. Pra finalizar, Murico, 20 segundos de Inter, final de semana. Não, o Inter, eu vou ter que entrar nessa. Azar o Inter. Eu não sei se eu vou ter técnico nesse momento, mas o Luiz Castro cai contra o Bahia. Tá aí, então, a informação do Murico. Luiz Castro cai contra o Bahia. A gente termina assim nossa cadeira cativa dessa sexta-feira. Um abraço e até segunda. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.